Irmãos queridos, a professora doutora Yvonne Richterheim, no livro Compaixão, Cruz e Esperança, da Paulinas, onde ela fala sobre a teologia de Marcos, ela inicia dizendo que o Evangelho de Marcos é um presente e que nós temos que saber desembrulhá-lo e ver os detalhes. Porque quando nós valorizamos a embalagem, o zelo, a gente dá mais atenção no conteúdo. Então, nos permitamos ampliar ainda mais essa abordagem tão bela trazida por esta professora. Jesus, queridos irmãos, é o presente de Deus às nossas almas. Ali está o conteúdo, mas faz-se necessário que a gente perceba tudo que antecedeu como um embrulho que leva na sua essência o desejo de felicidade à pessoa a quem ofertamos. Nos permitamos recordar do instante que o amor habitou o nosso coração e que nós tentamos representar este sentimento com um presente. Para alguns já faz tanto tempo, para outros nem tanto, mas teve um instante que tudo que envolvia o presente era importante. A caixa que ia levar a essência, o presente, o papel que embrulhava, a fita, o detalhe do cartão, as cores. E nós caminhamos de loja em loja, procuramos para que promovesse, para que despertasse, para que o outro pudesse sentir o sentimento que nos levou a promover a materialização. Jesus, queridos irmãos, no Evangelho de João, é o amor de Deus pela humanidade. Capítulo 3, versículo 16. Tanto nos amou que enviou o seu primogênito. Mas nós precisamos ver todo o conteúdo que embala, que antecede, os detalhes, as vozes, os tons, as notas e os cheiros, para que a humanidade pudesse perceber o timbre de Deus nas cordas do alaúde de nossa alma. E nós poderemos trazer os detalhes. Se a gente for recuando, João, recua mais um pouco os profetas, como Jesus veio, até o silêncio, os espíritos que antecederam, na própria Roma, Ovídio, Virgílio, Tito Livio, para que houvesse essa sincronicidade, nos utilizando de uma expressão junguiana, entre todas as construções e culturas, a preparação, criar o ambiente para que a nota se tornasse audível. E nós estamos falando, porque a grande verdade é que o homem acelerado dos nossos dias,
Quando alguém vai nos ofertar algo, a gente que está massificados, perdoe-nos, devidamente preparado para ver o alvo, o que tem ali dentro, não se apercebe dos detalhes. E porque não se apercebe dos detalhes, não dá o devido valor. Como um homem corrido que chega à mesa, que pega a fruta e só sente o sabor das papilas gustativas e não sabe do carinho do agricultor, do preparo da terra, das podas, da companheira, do companheiro que preparou, que procurou o sabor, o tempero, para que ele se extasiasse, não somente com o momento crucial, mas com tudo que o envolve. Porque por vezes, queridos irmãos, nós temos que desconstruir essa massificação que nos tipifica, para que possamos perceber a realidade desse instante, porque mergulhado neste momento e massificados, nós não nos apercebemos. Somos preparados para chegar na frente, para atingirmos o alvo. E a gente não se dá conta das vozes que falam. Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Se nós buscássemos um tom para ferir a nossa alma, talvez fosse o tom da poesia. E deixa-nos trazer Fernando Pessoa, este vate singular, nos seus heterônimos, nas faces que ele apresenta, ou nos espíritos que gorjeiam pelo seu instrumento. Alberto Caeiro, este que se apresenta como pastor. E Alberto Caeiro diz da necessidade de retirar, de se despir. Tive que me despir do conhecimento que aprendi. Raspar a tinta que pintaram o meu sentido. Retirar essas camadas e sorvermos o todo. No livro de um rabino britânico, Jonathan Sacks, onde ele vem falar de ciência e religião não como valores antagônicos, mas como abordagens que se locupletam. O nome deste livro é A Grande Parceria. Ele vem nos trazer abordagens para que entendamos. A ciência, ela desmonta para saber como funciona. Ela secciona a religião, ela une para saber qual o propósito, qual o significado. Se nós estivéssemos falando das abordagens dos nossos dias, porque já há alguns séculos nós vivemos nesta plataforma newton-cartesiana, neste pensamento, por vezes, porque limitado, foi decodificado, foi desmontado para a compreensão, para depois juntar. E nós não juntamos. Então a nossa visão é materialista, quase sempre reducionista. E nós precisamos jungir para entender. Porque nesta abordagem analítica,
nós muitas vezes nos perdemos. Nos permitamos perceber. Agora mesmo estamos reunidos porque estamos em uma terapia desobsessiva. Esta palestra faz parte de uma abordagem da desobsessão. E o que é a desobsessão? Muitas vezes, o homem célere, pontual e objetivo, acredita que ele é infeliz porque um espírito interdita o seu caminhar. E ele não consegue observar o todo. Em verdade, eis um dos motivos para ser gratos àqueles que evidenciam as nossas falhas. É porque o ser humano, em sua evolução da psique, ele camufla os seus erros e os adversários apontam. Um dos conceitos mais basilares, trazido pela doutrina espírita, é que só existe essa conexão do comensal e do hospedeiro, do obsessor com o obsidiado, porque existe uma conexão, seja por afinidade, seja por consciência de culpa. Mas quando nós vamos à casa espírita, quando nós vamos tomar um passe, quando vamos escutar a palestra, a gente acredita que é pura e simplesmente para levar essa energia, esse conhecimento à entidade que nos obsidia. E a grande verdade é que nós estamos fazendo um tratamento, antes de tudo, para a nossa modificação. E temos a oportunidade de auxiliar aquele que no passado machucamos. Quando nós estamos dentro de uma visão analítica, a gente toma o passe para que se abstraia a entidade que obstaculiza a nossa evolução rumo à felicidade. Dentro de uma visão sintética, nós estamos identificando a necessidade da mudança do nosso comportamento. E quem sabe, se essa mudança for tão efetiva e verdadeira e não circunstancial, talvez a gente consiga impregnar. A gente consiga fermentar. As vítimas de ontem, onde nós implementamos uma dor tão grande que eles estancaram os passos. E talvez agora, com a nossa mudança verdadeira, nós consigamos ajudá-los a se libertarem. Eis porque há uma necessidade da compreensão. Nós, nessa abordagem analítica, temos nos permitido o estudo que se fez necessário. Pegar uma frase dentro de um contexto e traduzir esta frase em colocações para que promovam as mudanças. Mas como é fundamental, meus queridos irmãos, que nós também possamos aprender com o contexto. Há uma época de desconstruirmos conceitos equivocados que perduram há tantos séculos que não questionamos. E nós caminhamos sobre esses ditames. Como nós acolhemos o Cristo na cruz, colocamos o Cristo distante. Há uma necessidade de tirarmos Jesus da cruz e colocarmos ao nosso lado. Eis porque todas as noites, quando aqui nos encontramos, pedimos para que nos sintamos sentados no pequeno outeiro
escutando o verbo divino, a espraiar-se nas instâncias da nossa alma, sem nos violentar, desde que nós nos permitamos. Como aquele que senta à mesa, se ele se prepara, ele sente o detalhe do prato, do talher, o cheiro. Como a mesa foi disposta, a música ao fundo, a conversa agradável, muitas vezes a vela. Como aquele que vai escutar uma música, que silencia os outros sons e se concentra na paisagem que o envolve, para que as notas melodiosas tragam o cheiro, a cor e ele se plenifique. Quando nós buscarmos Jesus, nos permitamos vivenciar o espraiar-se do pensamento de Deus. Porque na visão, estamos saindo agora um pouco do contexto espiritista para o ambiente cristão, na nossa celeridade de agenda sempre locupletada, nós temos o tempo de ir para o templo e nos achamos cristãos, porque vamos uma vez por semana e sequer nos damos conta que Jesus não era favorável ao templo, limitando a ação divina. É importante enfatizar. Nesses dias de convívio com o plano espiritual, temos percebido que a visão dos irmãos é que as casas religiosas, elas ficarão à condição do oásis. E nós estamos na estrada, paramos no oásis, nos refazemos, redirecionamos nossos passos e voltamos à estrada. Sem querer agredir quem quer que seja. Se nós pudéssemos ter uma visão macro, onde nada acontece por acaso, se pegarmos o povo hebreu, judeu, na tentativa da construção do templo, não das sinagogas, do templo, em todo um cerimonial e liturgia, não poderíamos entender que a destruição do templo talvez seja a manifestação da vontade de Deus. O Cristo corrobora. Eis que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. Ele não se encontra aqui, ali, nem acolá. Ele está dentro de nós. Ou quando seus olhos se debruçaram por sobre o templo, os discípulos o colestiado em êxtase, e ele dizendo, não ficará pedra sobre pedra. A sinagoga, ou a casa da Torá, em uma tradução, porque todas as vezes que o templo foi destruído, a Torá, a palavra de Deus, se tornou um templo. Se nós formos observar o Talmud na verdade, não é um livro, são 63 tratados em 6 ordens que falam da tradição oral. Assevera-se, por interpretação de alguns, que Deus conversa face a face com Moisés, conforme se encontra na Bíblia. E ele passou algumas orientações, essa tradição oral, que quando nas invasões dos outros povos começaram a ceifar aqueles que faziam a tradição, cultuando
essas tradições, nós vamos encontrar o instante da invasão do povo babilônico, que destrói o templo. Houve-se a necessidade de escrever. Então, no tratado mais antigo, nós vamos encontrar uma citação, no tratado mais antigo do Talmud, salvo engano, tem essa parte, foi traduzida em um livro, A Ética de Sião, A Ética do Sinai, perdoe-nos. Ali está dizendo, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidos em torno da Torá, Deus se fará presente. Porque a Torá é a palavra de Deus. Se nós buscarmos os Salmos, o Salmo 119, ali faz uma alusão à Torá. E ali diz que a Torá, ou a palavra de Deus, é o caminho. Que a Torá, ou a palavra de Deus, é a verdade. Que a Torá, ou a palavra de Deus, é a vida. É quando Jesus vem. Ali nós temos a Torá viva, a missiva viva de Deus. Não somente com a lei fria, mas com enternecimento que toca os corações mais endurecidos, para que eles se reverdeçam. É por isso que vamos encontrar o Cristo dizendo, quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em torno do meu nome, eu me farei presente. Ali ele assevera que a missiva viva é a palavra divina que ganha forma, que personifica-se. Como João diria, seguindo o pensamento grego, é o verbo de Deus que se faz carne. Eis porque Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando nós buscarmos Jesus, encontremos tempo para que Ele nos fecunde, para que Ele nos fermente, passivamente a Ele nos entreguemos, para que Ele se adentre nos arcanos do nosso ser. E aí, quando nós nos deslocarmos, saiamos espargindo a essência divina em nossos atos. 2 milênios de cristianismo. E nós temos percebido o quão distantes ainda nos encontramos do Cristo. O quão necessário é por vezes desconstruirmos, como nos diz Fernando Pessoa. Porque dentro do pensamento grego, se pegássemos o filósofo sofista Protágoras, em torno de 400 anos antes do Cristo, ele diz em uma das suas célebres frases, o homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são, enquanto são, e das coisas que não são, enquanto não são. E o que é que Protágoras estava dizendo? Da relativização de tudo. Porque se o homem é a medida, é tudo relativo. Se formos dar continuidade no brocário do popular, minha educação depende da sua. Quem eu sou? Não existe o absoluto. Protágoras talvez estivesse certo até os nossos dias. Se o Cristo não tivesse vindo, mas Jesus veio, e o seu cântico e o seu hino entoou na acústica de nossa alma, e o modelo divino foi apresentado.
Na celeridade dos nossos dias, nós temos nos equivocado e nos achamos cristãos sem o pensamento de síntese. Faz-se necessário essa abordagem. Quem eu sou? Qual o propósito daqui me encontrar? O cântico espiritista retira os véus do materialismo desenfreado e de volta à paisagem da humanidade, o Cristo, em seu hino libertacionário. Porque olha só, queridos irmãos, se fôssemos fazer uma abordagem psicológica da obra de Lewis Carroll, autor de Alice no País das Maravilhas, recordemos-nos uma de suas frases. Quando me acordei hoje cedo, hoje pela manhã, eu sabia quem eu era. Mas de lá para cá já mudei tantas vezes. É o homem sem a referência da sua essência, sem saber por que se desloca, qual a proposta daqui se encontrar. Vem os modismos e ele agasalha e se deixa ser conduzido como se não existisse um absoluto. Jesus é uma gota do absoluto no oceano do abstrato, do relativo. Há uma referência e há uma necessidade de que nós percebamos se temos seguido os passos do Cristo. E se porventura isso não ocorrer, é tempo. Porque Deus tem recursos. Como assevera Meimei, esse espírito encantador, que fora a esposa do nosso querido e saudoso Arnaldo Rocha, companheiro do Chico, que diz: Deus tem estradas onde o mundo não tem caminho. Quando Domênico de Masi, em seu livro, acredito que é o último, Alfabeto da Sociedade Desorientada, para entender os nossos dias, ele diz que a humanidade caminha célere para os seus objetivos acadêmicos e científicos. Mas, por vezes, tem que parar na necessidade da reflexão espiritual. Esse é um pensamento antigo que nos fala do movimento pendular da sociedade. Ora é só matéria, ora é só espiritualização. Mas Domênico de Masi não fala do movimento do pêndulo como se fosse um retorno, como se não saísse do lugar. Diz que avança, mas que de tempo em tempo tem que parar para refletir. E o homem da pós-modernidade não queria parar. E Deus estancou, conseguiu parar. Nesta velocidade sem igual que o homem se deslocava, nas suas visões pontuais, analíticas, sem se permitir contextualizar-se. Eu me desloco, é verdade. Aonde eu vou chegar? Para onde eu vou? Não poucas vezes os nossos passos estão em sentido contrário do que nós professamos. Então nós paramos, teoricamente reflexionamos e nos permitamos perceber
Jesus é muito mais amplo do que o pensamento filosófico. Se Marcos Aurélio, um dos primeiros humanistas, já dizia: para a humanidade, só a humanidade importa. Jesus nos deixava um legado aos seus seguidores. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Há de se ter uma reflexão para o comportamento humano. É ele que é nota dissonante na harmonia divina. Outrora, para ratificar, nós tínhamos, infelizmente ainda temos, conflitos de nações armados, onde se ceifam vidas. Então os pensamentos são antagônicos, há inimigos personalizados. Mas agora toda a humanidade, teoricamente, estava junta contra um inimigo comum, um vírus. Mas nós não conseguimos o pensamento homogêneo. E se para a humanidade só a humanidade importa, e para os cristãos que deveremos amar como Ele amou, até o supremo sacrifício de nos dar a sua vida por seus amigos. Quantas vezes nós não questionamos e temos um comportamento, no mínimo, de indiferença para com os outros que caminham ao nosso lado, para aqueles que se encontram com comorbidades. E nós não conseguimos essa evasão do momento para termos um pensamento holístico, para sabermos quem somos, para que possamos entender. Porque a doutrina dos Espíritos, ela assevera em profundidade que as verdades, elas eclodiriam em todas as partes, tendo a referência do pensamento do Cristo, através dos médiuns. Por isso, mais importante do que os nomes é o conteúdo. A nos lembrarmos do Cristo, reconhece-se a árvore pelo fruto, não pela aparência. A doutrina espírita vem nos dizer: reconhece-se o cristão e o espírita, que é a mesma coisa, pelo bem que ele promove. Ora, queridos irmãos, que é pensamento de profundidade. Mas nós, na celeridade dos nossos dias, julgamos os outros sem conhecer. Não temos tempo de nos aprofundarmos para saber os frutos. Julgamos. Lançamos nas redes sociais. Não nos preocupamos com as consequências e nos dizemos cristãos, esquecendo que Jesus dizia: do que semeares, invariavelmente colherás. Porque nós, queridos irmãos, ainda temos pensamentos sectários, pensamento do templo fechado. Como outrora os judeus: se passares daqui, será responsável pela perda da própria vida. Se passares do átrio dos gentios para vir para o grupo seleto. Nos nossos conceitos, no que nós professamos, nós nos asseveramos auditores, criticamos, excluímos. Só não colocamos as pessoas no inferno eterno, não só porque ele não exista, porque para alguns existem, mas porque não temos forças para tal. Enquanto Jesus diz:
Meu Pai não quer que nenhuma das ovelhas do seu rebanho se perca. Quando a doutrina espírita chega, ela diz que todos os espíritos missionários, humanistas, independente do credo, foram prepostos do Cristo. Foram aqueles enviados por Jesus, respeitando a cultura, para que a voz se tornasse mais audível. E nós poderíamos trazer, de novo, o pensamento do Buda de ouro. É que na Tailândia se encontra um Buda que tem quase 4 metros de altura e que pesa mais de 5 toneladas de ouro maciço. E descobriu-se por volta de 1955, quando na tentativa de retirá-lo de um local, rachou, porque até então ele era de barro. Nunca se quer questionar o que barro tão pesado é este. E na tentativa de demovê-lo do local, ele rachou. E de noite um Buda, e de noite um monge, foi olhar pela rachadura, narra-se assim a lenda, e começou a tirar a camada de barro, porque tinha um brilho lá dentro. E descobriu o Buda de ouro. E na pesquisa foi então ao ano de 1765, quando os birmaneses invadiram e os monges, para não perder o símbolo do iluminado, cobriu com grossa camada de barro. Assim somos nós. Em uma sociedade de consumo, em uma sociedade materialista, onde desde o primeiro momento nós somos convidados ao mercado competitivo, a chegar na frente, a uma competição em uma proposta antropofágica. Vamos colocando essas camadas superpostas e nos esquecemos que a nossa essência é divina. Ou poderemos citar Rumi. E Rumi diz que a ferida é a fresta. A dor é o espaço criado na nossa proteção, por onde entra a luz do fármaco. Agora que nós paramos, que a dor foi tão contundente, com perdas de pessoas queridas, com lágrimas. Deveremos descobrir as jazidas, reflexionar para onde estamos indo. O Cristo não se coaduna com ódio, porque Jesus é a Torá viva e Deus é amor. Jesus é o amor personificado. Comecemos a perceber nas expressões. Se quisermos um começo, a psicologia nos ajuda. Corte os extremos. Eu adoro, eu odeio. Comecemos a gostar mais, a não gostar tanto. Irmãos queridos, essa busca de sabermos quem somos, termos essa coragem de pararmos, de reflexionarmos, encetarmos o caminho. Porque o homem, o ser humano, quando nós falamos do homem, estamos falando como o Adão da primeira citação da Gênese. Adão, a humanidade. Quando o homem
não sabe da sua essência, quando não existe esse diálogo com as instâncias mais profundas de sua alma, e o homem contemporâneo ele é muito superficial, ele vive somente as camadas superpostas, os modismos, os instantes, não se aprofunda. Ele se transforma em contraponto à sua própria evolução. A sua felicidade está em ti, não no outro. A tua desdita está em ti, não no outro. Jesus é, antes de tudo, a luz que se adentra nas instâncias de nossa alma, mostrando essas riquezas. Percebamos, meus irmãos, o homem porque se desconhece, o homem porque não se preenche, ele vive esse vazio. E em seu desequilíbrio, ele vai buscar preencher-se do lá fora. Então ele quer dinheiro. Ele vai buscar evidência para buscar essa felicidade no aplauso, nos seus seguidores, ainda que ele esteja perdido. Ele procura preencher-se com as conquistas materiais e assim não se locupleta. A conquista e o vazio é o estímulo para a próxima. E ele vive tentando descobrir um paraíso fora dele e não se dá conta que onde chega o seu pensamento destoa e no paraíso natural, em pouco tempo, ele transformá-lo-á em uma máquina de produção e de destruição. Narra a antiga história que é um homem muito rico e que se encontra com um grau de estresse altíssimo. É orientado pelos seus inúmeros médicos a ter um período de repouso e onde não chegasse sequer os recursos da internet, porque isso o mobilizaria. E depois de muitas tentativas, quando ele já tem alguns ataques, onde o corpo não mais suporta, descobre os seus secretários, uma ilha paradisíaca onde a internet não chegava. Depois de inúmeros deslocamentos pelos meios aéreo, rodoviário, ele consegue chegar a essa ilha através de uma barcaça simples. E lá era uma vila de pescadores. E como todo homem dinâmico, logo cedo ele acorda. E o pescador, que seria responsável, está ajeitando as redes. E ele, inquieto, acompanha-o. E quando o barco desliza pelas águas transparentes, cardumes e mais cardumes de peixe ali deslizam. E o homem vai pegando em uma pesca seletiva. E aquele homem dinâmico em números para e diz: mas me diga, por que vocês não começam a pescar de redes? E ele disse: mas nós não temos recursos, mas isso é fácil. Nós criaremos uma cooperativa. E qual o propósito? Pergunta o pescador. Vocês conseguirão recursos financeiros? E então o que faremos? Ora, vocês comprarão grandes redes, grandes barcos. E aí vocês vão poder pegar muitos peixes e vender no mercado. E aí vocês vão ter muito dinheiro e vão poder morar nos grandes centros, nas cidades mais evoluídas, ter todos os recursos. E o pescador pergunta: ainda, e aí? Aí, quando vocês tiverem muitos recursos, vocês vão poder tirar férias para locais paradisíacos. E o pescador olha para ele e olha para a natureza, a lhe dizer: mas nós já o temos. E não foi preciso nada disso. Quando o ser humano descobrir as jazidas em sua alma,
quando ele descobrir e despertar o Deus que dormita, onde ele estiver, ele verá beleza, porque a beleza já estará em sua alma. Onde ele se encontrar, ele perceberá a harmonia, porque a harmonia já estará nele. Onde ele estiver, ele entenderá a oportunidade de ajudar, porque apesar das mínimas ações, é proposta de auxílio. O homem, quando descobre o Deus em sua alma, onde ele está, ele é grato. Pela chuva, pelo sol, pela solidão, pela companhia, pela abastança, pela penúria. Porque nele tem a luz que consegue perceber antes da crítica. Ele consegue ver no empresário arrogante as dificuldades da manutenção da empresa. No funcionário que não atende à proposta da empresa, a infelicidade da vida que leva. Do irmão que o agride, do irmão indeciso, indiferente, ele conseguirá ver ainda a beleza e o brilho, porque ele terá na alma conquista sua e poderá perceber. Estamos, queridos irmãos, em uma parada obrigatória para prosseguirmos. Estejamos sempre fazendo as paradas, sentando com Cristo, em um pensamento sintético, dentro de um contexto, luarizado pelos ensinos mais profundos da nossa alma, em torno de quem somos. E nos desloquemos. Todas as manhãs nos programemos, todas as noites avaliemos a busca pelo comportamento que nos lembre Jesus, para que não nos distanciemos e quando a morte ceifar-nos a vida, não tenhamos sido um engodo para conosco. Estejamos nas esferas espirituais a se permitir questionar. Onde, queridos irmãos, nós nos perdemos? Tal qual Alice, quando nós saímos do plano espiritual, nós sabemos quem somos, vamos para a carne, é a matrícula neste grande educandário, mas ao longo desse trajeto, modificamos os nossos pensamentos em torno dos falsos brilhos. A lucidez doutrinária espiritista, agregando no amplo e vasto conhecimento do povo hebreu, do judaísmo, para que nós possamos, dentro do cristianismo, estarmos compartilhando do templo, da palavra divina em nossa alma, e por onde estivermos, ali estará a presença efetiva de Deus. Sempre que necessário, a visita ao oásis, as sinagogas, a casa da palavra, a casa do conhecimento, a casa do estudo, onde nós nos reuniremos e nos fortaleceremos uns nos outros, a condição de irmãos, porque no futuro seremos um só rebanho, com um só pastor. E nessa condição de síntese, porque Jesus também é o Messias em síntese, todas as leis e os profetas estão contidos nestes ensinos. Amai a Deus por sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Onde mais adiante a doutrina espírita, o emanar contínuo do Cristo, sintetiza ainda mais: amai-vos.
e instruí-vos. Não há exclusão, amai-vos. Para que nós não nos percamos. Francisco Cândido Xavier nos dizia que não adianta contratarmos autores conhecidos para fazer a nossa biografia, porque a morte é este autor que recolhe as páginas da nossa existência grafada nas consciências dos outros e junta esse maço de notas e oferta ao Criador. Como nós temos nos perdido? Nos permitam narrar uma experiência que tivemos há uns 20 anos atrás, em uma casa espiritista, em que mediunicamente trabalhávamos, naquele laboratório que é a mesa mediúnica. Porque através do recurso da mediunidade, as vozes do invisível se tornam audíveis. E eles retratam os seus tombos, mas também asseveram do caminho do acerto. Então, queridos irmãos, estávamos há mais de 20 anos atrás nessa casa espírita. E se apresentou para nós um espírito. Era um moreno alto, muito bem afeiçoado. Se apresentou de um paletó de linho, um chapéu de massa. E disse-nos assim: apresento-me de acordo com o meu erro, para que eu não me recorde dos tombos. E me pediu humildemente: escreva a minha história, e sempre que é possível, narre. E ele narra com outras palavras, porque foi uma narrativa longa. Nasci no interior do estado de São Paulo, com mais 4 irmãos. Ainda criança, aos 12, 13 anos, meu pai teve sua vida ceifada pela briga com o vizinho, por um pequeno pedaço de terra. E nós vamos pegar uma parte para ressaltar o grande estudioso e exaltador da doutrina espírita, que chega a ser ventilado, o possível substituto de Kardec, caso ele tombasse nas lides, na lida. Então, Leon Denis diz que o conflito do homem está ligado a 3 barras: a barra de terra, a barra de ouro e a barra da saia. O pai desse jovem teve sua vida ceifada na diminuta porção da terra em que ele mantinha a sua família. E ele então diz, ainda criança, fiquei com arrimo de família. E depois de tentar, em muito ajudar, fui convidado para ir à capital ver se arranjava um emprego. Eu me recordo, dizia o irmão, como se fosse hoje, quando parti de casa, com uma mala marrom, dura, as poucas roupas, a família que ficava, a irmã mais jovem que apenas engatinhava, a minha mãe com a cabeça encostada na cadeira, a porta entreaberta e ela aos prantos, e eu me desloquei sozinho à estação de trem.
subir naquele vagão sem saber como seria. Desci aturdido no meio de um grande vozerio, de uma balbúrdia. Muita gente indo e vindo e eu não sabia para onde ia. Trazia um endereço em papel machucado no bolso das minhas roupas rotas. Quando fui abordado por 2 homens que, pela minha estatura, me convidaram para um trabalho que eu não entendi bem. Só sei que eles me levaram e, dentre as coisas que me prometeram, roupas belas, bons restaurantes, bons modos e dinheiro. E o dinheiro era o motivo de eu ter saído do meu lar para ajudá-los. E eles me deram e me qualificaram. O meu trabalho, pura e simplesmente, seria envolver as jovens que chegassem sozinhos na estação tal qual eu chegara, levá-la para restaurantes, acomodá-las. E depois que tivesse um envolvimento sexual, guiá-las para estes que as acolheriam. Porque as jovens, mais do que a mim, vinham com responsabilidades e com a cobrança da sociedade. E eis que depois envolvidas, entregando o corpo e a alma, não voltariam desiludidas, e eles as acolhiam. Onde mais adiante eu saberia que eles teriam um bordel. Mas o que me importava era o dinheiro que chegava, e chegava farto. No começo, eu tinha apenas a minha fisionomia, a minha estatura, tímido, como menino do interior. Mas com o passar dos anos, eu fora devidamente doutrinado, e as expressões vinham. Para algumas eu era um aventureiro, alegre e sorridente. Para outras, melancólico e triste, um poeta. Outro, um menino que perdera o pai, a mãe, em minhas inúmeras mentiras, e era agasalhado à condição de um filho no sentimento maternal que tipifica as mulheres. Depois de envolvê-las, sempre as dirigia aqueles 2 homens que tinham uma grande construção de quartos frios. Quantas vezes não tomei conhecimento do suicídio e não vinculava a mim, seguia, o dinheiro me chegava, no começo eu mandava para a família, depois fui me desligando. Quanto tempo passou? Eu não sei. Posso vos dizer que certa época chegou uma carta em minhas mãos. E se fosse narrar, demandaria mais tempo. Essa carta dizia: vinha do meu irmão para que eu voltasse, pois uma grande desgraça ocorrera com a nossa família, precisamente com a nossa irmã, que eu deixara menina. E ela viera para a capital, mas contraíra uma doença e agora morria. E não contava para a família o que acontecera. Partira sorridente e voltara melancólica e enferma. Agora se despedia do corpo físico. Mamãe em prantos. E nós queremos saber como você é da capital, se não poderia nos ajudar. E eu, dizia o espírito, ainda que constrangido, voltei à minha terra natal. E como o interior não muda, achava naqueles dias a vida pachorrenta, parada, melancólica. Quando parei na estação, até o cão que dormitava, eu achei que era o mesmo, nada mudara, a não ser eu, que agora era um homem maduro e que trazia comigo
os traços rebuscados, porém vazios. Dirigir-me em passos rápidos para casa, que parece sequer tinha sido pintada. Empurrei e me veio de longe a lembrança do barulho que a porta fazia. Minha mãe levantou a cabeça, parece que fincara esses mais de 20 anos. Na mesma posição, o rosto banhado em lágrimas. O meu irmão, que eu nunca mais o tinha visto, sabia que era porque parecia-se muito comigo. Abraçou-me apressadamente e empurrou-me para o quarto, que como outrora a porta era um pano pendurado. Na semi-escuridão, tentei aumentar a luminosidade. É quando a luminosidade aumentou, eu vi o corpo de uma moça com os olhos entrefechados, que pareceu me reconhecê-la, mas estava carcomida pela enfermidade, o respirar com dificuldades. Parecia ter sido uma moça bonita. E ela teve um movimento de tossir em uma hemóptise, porque a sua trajetória estava no final. No esforço para tossir, ela abriu os olhos e me reconheceu. Desmesuradamente abriu os olhos. E eu reconheci naqueles olhos uma das moças que eu tinha usado, abusado. Ela abriu desmesuradamente, começou a crise de tosse, o sangue lhe veio farto e morreu. Lágrimas frias desceram dos olhos e eu, desesperadamente, saí correndo, sem querer aceitar o tormento que me acompanharia por muitas décadas a fio. Em que nos tornamos? Quem somos? Muitas vezes somos a antítese do nosso projeto. Viemos à Terra para esculpir o Evangelho de Deus na alma. O modelo é o Cristo, não o formato semita, nem anglo-saxônico como nós ocidentais divulgamos. Mas aquilo que nos faz ter a imagem e semelhança de Deus, o amor que endereçamos aos outros. Quando a doutrina espírita facultou-nos a caridade, jungiu as almas nesta grande eclesia, neste grande universo de vivenciar as leis universais. A caridade é o burio de Deus, aperfeiçoando nossa alma, retirando as quinas. Irmãos amados, onde quer que estejamos, não importa qual a função desempenhamos, não desperdicemos a oportunidade. O momento é este. A oportunidade é agora. Eia, pois, vós que dizeis amanhã, como atesta Tiago. Estanquemos os passos, reflexionemos e retornemos ao caminho, à verdade e à vida. A Torá viva a Jesus. E Jesus, que é o amor em prática, tem o nome caridade. Muita paz.
Vamos agora para os nossos passes. Irmãos, porque em verdade conseguimos estancar a celeridade dos nossos dias, ainda que a contragosto, degustemos da companhia do Cristo. Agora sentados, vamos retirar todas as nossas dificuldades da nossa alma, nos abstraiamos para que sejamos plenos a esta entrega, identificando e favorecendo este encontro com o amor contínuo de Deus, nas palavras de Jesus: eu estarei convosco até o fim, não vos deixarei órfãos. Agora, Jesus, que conseguimos, ainda que a contragosto, estancarmos os passos, e fomos obrigados a sentarmos e percebermos a tua companhia, que nos vem farto, em sons encheios, na melodia que nos agencia para a felicidade que Deus nos reservou. Agora que percebemos o roteiro, nos permita declararmos: Jesus querido, eis-me aqui. A diferença de outrora, já que ainda trago as roupas rotas, os passos trôpegos, é que entendemos a necessidade de seguir. Mas a debilidade que me tipifica precede os meus rogos. Sede, pois, mais em mim. Vige os meus atos, rege os meus pensamentos. Soergue-me dos tombos, retira-me dos precipícios. Ó Cristo, 2 milênios de negativas a ti faço, e só acumulei dores e lágrimas. Dá com que eu possa permanecer contigo no Calvário que é-me necessário, mas do pouco que percebo, é preferível chorar em tua companhia de que gargalhar na vida vazia. Mantém-me contrito ao teu peito dadivoso, hoje e sempre. Que assim seja. Muita paz.